Cadê o Queiroz? Cadê o Queiroz, hein? Pois não é que acharam o homem? Finalmente encontraram o miliciano de estimação dos Bolsonaro. Adivinha onde ele tava? Tava bem escondidinho na casa de Fred Wassef, o advogado dos Bolsonaro. O Fred Wassef teve o descaramento de, numa entrevista na Globo News, dizer que não sabia o paradeiro do Queiroz. Não existe a frase o sumiço de Fabrício. Mas onde ele tá? Não sei. O problema é que o caseiro falou que o Queiroz está lá há mais de um ano. Inclusive, estava na casa do dito cujo quando ele deu a entrevista. A operação que encontrou o Queiroz foi chamada de Anjo, em homenagem ao apelido carinhoso que os integrantes da Bolsomáfia dão a esse advogado que escondeu o Queiroz, representou o Bolsonaro naquela facada sem sangue, lembra? E tentava livrar o Flávio Bolsonaro de todos os esquemas criminosos em que ele já se meteu. Mas o anjo do Bolsonaro já foi investigado como bruxo em rituais macabros, incluindo assassinato de criança. Se esse aí é o anjo dos Bolsonaro, tu imagina quem é o cão deles? Mas pra gente entender direitinho o que tá acontecendo, bora recapitular. O Queiroz começou a ser investigado em 2018. A COAF, que foi investigar transações financeiras suspeitas, se deparou com o caso do Queiroz, um assessor com a movimentação financeira de dar inveja. O cabo movimentou mais de 2 milhões de reais. Fazia os depósitos na conta dos Bolsonaro em dinheiro vivo. Em apenas 5 dias, Queiroz depositou na conta de Flávio Bolsonaro 96 mil reais. Sem falar nos 24 mil reais depositados por Queiroz na conta da Michelle Bolsonaro. Ele era o principal responsável por esse esquema de corrupção que enriqueceu a família Bolsonaro. A ligação entre Queiroz e os Bolsonaro é muito forte, tanto que Fabrício Queiroz tinha 7 parentes lotados nos gabinetes bolsonaristas, recebendo dinheiro sem dar um prego numa barra de sabão. Inclusive, Maria Oliveira de Aguiar, esposa do Queiroz, tá foragida uma hora dessa, viu? Polícia tá atrás. E tem mais do que embolsar dinheiro público nesse esquema aí. Lembra que Bolsonaro repetia sem parar que tinha provas de que a eleição de 2018 foi fraudada? Pois não é que foi mesmo? A investigação envolvendo todo esse esquema de corrupção deveria ter sido deflagrada durante a eleição, mas ela foi freada para não prejudicar os bolsonaristas. Depois de chegar ao poder, a Bolsomáfia e o Queiroz estavam tão convictos de que nada ia acontecer com eles que olha aí a cena do homem, a preocupação do caba que estava sendo investigado. Fabrício Queiroz dança enquanto recebe soro no quarto do Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Ele está com a mulher e a filha. Ele tinha motivo para tanta felicidade. Queiroz ficou internado em um dos hospitais mais caros do Brasil e pagou uma conta de mais de 130 mil reais em dinheiro vivo. Uma das primeiras medidas do governo Bolsonaro foi pegar a COAF, tirar do Ministério da Justiça e colocar na pasta da Economia. No tempo, Moro era o ministro da Justiça. Diante do descaramento dos Bolsonaro que queriam destruir um órgão que investigava a corrupção deles, Moro só podia tomar uma atitude. Aceitou numa boa. Não questionou nada, botou a pastinha de ministro embaixo do braço e foi ser feliz, usufruir do seu pagamento por ter sido responsável pela eleição dos milicianos. Mesmo com todas as provas de um esquema tão sério, o Queiroz continuou livre, leve e solto por aí, inclusive atuando no governo Bolsonaro. Tem mais de 500 cargos lá, cara, na Câmara, no Senado. Pode indicar para qualquer comissão alguma coisa, sem vincular a eles em nada. 20 continhos pra gente caía bem pra caralho, caía bem pra caralho, entendeu? Não precisa vincular ao nome, chegar lá e, pô, cara, o gabinete do Flávio faz fila de deputados e de senadores lá, pessoal pra conversar com ele, faz fila. Pô, é só chegar, meu irmão, nomeia fulano aí pra trabalhar contigo aí, saláriozinho bom desse aí, cara, pra gente que é pai de família, puta que cai igual uma uva. Hoje, a gente tem uma quadrilha de miliciano na presidência do Brasil. Queiroz é a chave de ligação entre eles. Além dele, existia Adriano da Nóbrega, o líder do escritório do crime, a milícia que matou Marielle e Anderson. O Adriano da Nóbrega foi homenageado por Flávio Bolsonaro. A mulher e a mãe de Adriano de Nóbrega eram empregadas nos gabinetes bolsonaristas. É o nosso dinheiro sendo usado para pagar bandido e para abastecer milícia.
Adriano da Nóbrega também era uma peça-chave. E Adriano afirmou para a família e para o advogado que temia ser morto numa queima de arquivo. Ele foi morto num confronto com a polícia, quando estava escondido no sítio de um vereador do PSL. O advogado de Adriano da Nóbrega era Emílio Cata Preta, o mesmo advogado que está nesse momento defendendo Fabrício Queiroz. E eu engano quem pensa que Fabrício Queiroz é um cara ligado unicamente a Flávio Bolsonaro. Eu conheço o senhor Queiroz desde 1984, então vamos aí, 34 anos. Depois nos encontramos novamente, o deputado federal e o sargento da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Somos paraquedistas. E nasceu ali continuam com amizade. Em 84, Flávio Bolsonaro tinha 3 anos de idade. A corrupção dessa família começa com Jair Messias Bolsonaro, que usou sua influência política para eleger os 3 filhos e transformar o esquema de corrupção da família em algo muito maior, que envolve, além de roubar o dinheiro do povo, financiar e acobertar milicianos extremamente perigosos, que matam, traficam, destroem vidas nas comunidades mais pobres desse país. Se você votou no Bolsonaro dizendo que não tinha bandido de estimação, não é exagero dizer que hoje existem bandidos na presidência da República.